Não. YouTube. Mandou pra mim? Salmo 102? 139, perdão, 139. 139. No meio da boca. Nós vamos fazer uma leitura alternada. Eu vou começar e Salmo 139. Eu vou falar o primeiro versículo e daí vocês vão segundo, terceiro, quarto, Vai ser isso tudo. Todos acharam? Amém? Salmo 139, né? Isso, Salmo 139. Cada um lê. Vou começar. Ó Senhor, tu examinas meu coração e conheces tudo ao meu respeito. Amém? Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos.
sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Tudo cercaste em volta, e puseste sobre mim a tua mão. Não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar. Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Poderia pedir a escuridão que me escondesse, e a luz ao meu redor que me tornasse a noite. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Tu criaste cada passo com a terra, tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado, em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Ó Deus, como é difícil entender os teus pensamentos, e eles são tantos. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás deserto o ímpio, de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, ó Senhor, aquele que te aborrece, e não me aflijo por causa dos que levantam contra ti? Eu os odeio com todas as minhas forças. Eles são meus inimigos. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Mostra-me se há ideal que te ofende e conduz-me pelo caminho eterno. Amém. Glória a Deus. Eu não preparei capítulo nenhum, nem nada para trazer hoje, mas eu sempre digo, quando eu chegar lá, o Senhor vai me mostrar qual é a palavra que deve ser citada, qual é a palavra que eu devo falar. E Salmo 139 é o meu salmo favorito, todos os salmos, porque ele mostra como Deus é pela gente, quando ele se manifesta, quando ele nos dias. Eu sempre leio quando eu acho que eu estou sozinha. E ali ele me mostra que eu não estou. Porque onde eu estiver, lá ele vai estar. Se eu sair pela noite, lá ele vai estar. Quando eu saio do meu trabalho, ele vai estar. Quando eu estou aqui, ele vai estar. Por onde quer que eu vá, ele vai estar. Enquanto eu estou dormindo também, ele fica lá. Né? Verdade. Que a gente olha dizendo, Senhor, guarda o meu sono, ele guarda. Então, se você chegou aqui hoje precisando de uma palavra, essa é a minha palavra. Você não está sozinho. Glória a Deus. Você não está sozinho de maneira nenhuma. Você pode até achar que está, mas não está. Porque Deus, ele é por você. E assim, a gente preza muito pela companhia das pessoas, certo? E é necessário, né? Porque nós somos seres humanos, nós precisamos do afeto, do carinho do ser humano. Mas e quando a gente não tem? E quando a gente não tem, a gente vai se frustrar? Pode ser uma mãe esquecer de um filho, mas Deus não. Deus, ele vai estar com você. E que companhia melhor é essa do que senão o rei, o dono, o criador, certo? Aquele que supre todas as nossas necessidades. Porque a gente acha que ele não entende, a gente acha que a gente caminha por caminhar sem propósito, mas em tudo há propósito. Se há uma coisa que você fez no seu passado, que você se arrepende, mas você ainda sente que é uma culpa, você se pergunta, meu Deus, por que eu fiz isso? Mas ele sabe por quê.
Ele sabe porque daquilo que aconteceu. Porque talvez aquilo não tivesse acontecido, você não estaria assim. Você não estaria vendo o propósito dele. Se tem uma coisa que eu entendi é que o propósito na vida de cada um é diferente. Cada um chega a Deus de uma forma diferente. Eu tive a minha passagem de vida para chegar até aqui, para estar onde eu estou hoje. Tenho muitos erros, muitos pecados, muitos. Mas eu entendi que foi a forma que Deus me preparou. Porque se talvez eu não tivesse passado por todas aquelas coisas, eu não saberia como Deus me ama, e eu não estaria sozinha a partir de lá, certo? Então é isso, irmão, que eu quero dizer que vocês não estão sozinhos, que Deus é com vocês, que a obra não pode parar independente de qualquer coisa, seja chuva, seja sol, o Senhor vai voltar algum dia, não sabemos se vai estar chovendo, se vai estar sol, certo? Ele já está vindo, em breve é a vinda dele, a gente vê isso. Com todas as coisas que já está acontecendo no mundo, a gente vê que a vinda dele não está longe, muito esteve longe. Nós que somos apressados, e glória a Deus por isso. No domingo, no final do culto, eu e a irmã que estava ali na porta, aí foi um culto de oração. A Duda, ela tem muito medo quando a gente diz que Jesus vai voltar. Ela tem muito medo. Aí eu e a irmã estava conversando e a gente disse bem assim, como assim as pessoas têm medo da volta de Jesus? Como assim? Como assim você tem medo da volta de Jesus? Será que é porque você sabe que não vai subir? Porque... Muitos crentes, né? Porque Infelizmente, muitos crentes. eu e a irmã, a gente conversou e a gente disse que a gente não via a hora disso acontecer. E a gente não via a hora de ver o reino. Porque assim, em minhas orações eu sempre digo, Jesus, volta logo, meu Pai, eu preciso de ti. Porque imagina, se de longe ele já é tudo, imagina de perto, imagina abraçar o Pai. Você recebeu o abraço daquele que nunca te deixou, que sempre esteve com você. Vinde, benditos de meu Pai. Glória a Deus, glória a Deus. Então, irmão, não tenho medo da vida dele, porque vai ser glorioso. Esteja preparado. Esteja preparado. Clame para que ele venha logo, porque o mundo que nós vivemos hoje é mau. Então, se você não deseja a volta dele, deseja viver um mundo mau desse, reveja os seus princípios. Reveja o cristão que você está sendo. Lógico, como cristãos, a gente tem que fazer um mundo melhor, certo? Porque foi o mundo que Deus criou para a gente. Mas a gente sabe que os seres humanos são perversos. Inclusive nós mesmos somos perversos. Não é porque nós estamos dentro de uma igreja que nós somos melhores do que aquelas pessoas que estão lá fora. Nós somos pessoas que, ao contrário delas, buscamos ser alguém melhor e buscamos ao Criador. Essa é a nossa diferença. Mas por amor ao próximo, nós levamos a palavra até a eles. Porque é egoísmo da nossa parte, a gente está aqui dentro e nós queremos pessoas lá fora que precisam escutar o que vocês estão escutando aqui agora. Então, por que não sair lá fora e dizer o que você aprendeu aqui, certo? A gente não é melhor que ninguém para dizer, eu sou crente, eu vou subir e você não. Porque um ladrão, ele pode subir ao reino de Deus. Como assim aconteceu. Quando Jesus foi crucificado, ele foi crucificado ao lado de 2 ladrões. E um ladrão disse que ele se lembrasse dele quando chegasse no reino dos céus. E o que Jesus disse? Que quando chegasse, ele lembraria. E assim ele foi. Então é isso que eu quero dizer a vocês, que há reino, que vocês podem levar a palavra de vocês para alguém que precisa lá fora. E o mesmo amor que vocês daram, as outras pessoas também possam utilizar. E que a gente possa iniciar a palavra com oração. Eu chamo aqui aberto para a oração. Amém. Amém, Senhor. Amém. Eu fazer a oração, mas eu queria falar o que eu coloquei no grupo hoje, que a Alice me fez lembrar, né? Como fala aqui em Filipenses 2, do 25 ao 30, não descobri não. Ele fala de epafrodito. Mas resumindo, essa palavra que vocês lá e leem em casa. E hoje o texto foi falando sobre isso. Quem você é, né? Como as pessoas lhe reconhecem. Quando você está fora da igreja,
casa, poucas pessoas reconhecem que esse homem aqui, apesar dele ser de outra, ele não era de outra religião, nasceu em outra religião, só que ele se converteu. Só que ele tinha uma boa conduta. E quando aqui o Paulo, ele fala sobre ele fala que ele é um verdadeiro irmão, colaborador e companheiro de lutas, e também foi mensageiro de vocês para me ajudar em minha necessidade. Ele fala da boa conduta dele nesse texto. Não esqueçam de ler. E queria deixar outro também que o Senhor falou no coração. Provérbios 4, do 20 ao 27. É assim: meu filho, preste atenção ao que digo, ouça bem minhas palavras. Não as perca de vista, mantenha-as no fundo do coração, pois elas dão vida a quem as encontra, e saúde a todo o corpo. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Evite toda conversa maldosa, afaste-se das palavras perversas. Olhe sempre para a frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Estabeleça o caminho reto para seus pés, permaneça na estrada segura. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não permita que seus pés sigam o mal. Amém? Amém. Vamos meditar nessas palavras em casa. Pedir ao Senhor que Ele fale ao coração de vocês intimamente, porque é a palavra de Deus, e Ele fala intimamente com cada um, e a cada um Ele quer falar de uma forma. Então, oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui. Muito obrigada por nós não desistirmos. Aleluia. Em cada momento em que a aflição vem ou a dificuldade vem, mas nós não desistimos pela tua misericórdia e tua bondade, Senhor. Obrigada. Que o Senhor possa nos fazer firmes e que nós não desviemos, não venhamos a nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, que nós possamos estar firmes e prestando atenção em Ti, Senhor. Senhor, fala aos nossos corações através da tua palavra, através da vida do pastor, Senhor. O abençoa, Senhor, o guarda, Senhor. Que ele possa ser o teu vaso, Senhor, usado para que a tua palavra venha em nosso coração, nos confronte, Senhor, nos mostrando a ponto de haver mudança, Senhor. Amém. Mudança em nossa vida, Senhor. Mudança para transformar o nosso caráter, Senhor. Para que o Senhor possa nos olhar, Senhor, e dizer: este é meu servo, de quem eu me agrado. Aleluia. Pai, muito obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Pai, meus irmãos. Amém. Amém. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amém. Quando a Alice me contactou essa semana, perguntando se eu podia trazer uma palavra, eu disse que ia ver a minha agenda, mas a minha agenda, Alice, quem faz é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ele sabe o que ele precisa, e ele precisa é o que eu, é o que você, é o que nós temos que nos apresentar para servir. É uma honra servir ao Senhor, é uma honra servir a Deus. E nesta, ainda foi ontem ainda que a Alice perguntou: eu já tenho o texto da palavra, e até aquele momento eu não tinha, mas quando você perguntou, o Espírito bradou no meu coração. E eu quero, Alice, chamar você aqui. Vem cá. Quero que você leia todo o capítulo 12 de Eclesiastes. Abra Eclesiastes 12, eu vou pedir a você para ler. Todo o capítulo. Ele só vai ter 14 versículos, não é isso? 14 versículos.
Eclesiastes quanto? Observem com atenção o 12 é? Eclesiastes 12. Eclesiastes 12. Quando todos estiverem todos estiverem abertos, Duda. aí vocês já. Sim. Depois do provérbio. Salmos, provérbio. Nós vamos ler na versão da linguagem de hoje. Viu? Amém. Lembre-se do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você virá. Não tem mais prazer na vida. Lembre dele antes que chegue o tempo que você achará que a luz do sol, que a luz das estrelas, perdeu seu brilho, e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Então seus braços que sempre defenderam começaram a tremer, e as suas pernas que agora são fortes ficarão fracas. Os seus dentes cairão e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar a sua comida. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais vê-las precipitadamente. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir o moendo ou a música tocando. E levantará cedo quando os passarinhos começam a cantar. Então você terá medo de lugares altos, e até caminhar será perigoso. E seus cabelos ficarão brancos, e você perderá o rosto pelas costas. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso. Quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. A vida vai se acabar, como uma lamparina de ouro. Cai e quebra. Quando a sua corrente de prata se arrebentar, ou como o pó de barro se despedaça, quando a corda do poço se parte. Então o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus, e o Deus. É ilusão, Deus sabe. Tudo é ilusão. O sábio, usando seu conhecimento, continuou a ensinar ao povo que sabia. Ele estudou, examinou e pôs em ordem muitos pronome. Procurou usar palavras agradáveis e tudo que escreveu é verdade. As palavras dos sábios são como os pregos bem pregados. São como as varas pontudas que os pastores usam para guiar as ovelhas. Essas palavras foram dadas por Deus, o único pastor de todos nós. Filho, há uma coisa que eu quero dizer. Os livros sempre continuarão a ser escritos, estudados mais na mente. De tudo que foi dito, a conclusão é esta. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos que prestar contas a Deus de tudo que fizemos, e até daquilo que fizemos nesse mundo, seja bem ou mal. Amém. Amém. Observe a primeira expressão desse versículo. Lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você não virá. Tem mais prazer na vida. Agora, observe a última expressão, o último versículo. Nós teremos que prestar contas a Deus de tudo que fizermos e até daquilo que fizermos em segredo, ou seja, bem ou mal. Seja bem ou mal, nós teremos contas a prestar. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez? Oremos. Querido Deus e eterno Pai, a tua palavra foi lida e agora será ministrada. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, que está neste lugar, seja ele a conduzir cada fala, cada posicionamento, cada texto e contexto deste esboço, seja tão somente para a tua honra, para a tua glória e para a edificação do teu reino, que
que as pessoas que estão aqui possam ser tocadas pelo teu Santo Espírito. Aleluia. Como diz a tua palavra, quem tiver ouvido, ouça. O teu Espírito diz. Aleluia. Eu oro e te agradeço pelo perdão dos pecados, pela misericórdia que foi renovada e pela graça que nos foi concedida. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e todos dizem amém. Amém. Nós vamos meditar sobre algo que todo mundo quer. Você quer ter sucesso, querido? Quer ter sucesso? Ótimo. Quer ter sucesso, Ian? Alice, você quer ter sucesso? Rafael? Todos queremos ter sucesso, né? Todos queremos. Então, o jovem que quer ter sucesso lembra do seu Criador. Repita comigo. O jovem que quer ter sucesso lembra do seu Criador. Então, quem foi que criou todas as coisas? Deus. Ele já criou. E ele viu que era bom. Era bom, continua sendo bom e será sempre bom, porque ele já criou. E tudo que Deus faz é bom. Perfeito. Bom, agradável e perfeito. Por isso, o texto de entrada, a porta de entrada para o texto que vamos ler hoje, é lembra-te do teu Criador. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, ainda jovem, ainda na adolescência, antes que venham dias maus. E ele vem, e ele chega. Mas antes que venham os dias maus, você precisa lembrar dele. Eu gosto muito de Bíblia. Eu gosto de falar e pedir para você abrir a Bíblia e conferir o que eu estou falando, se está na sua Bíblia. Seja bereando, não só comigo, mas com todos aqueles que pregaram o Evangelho. Nunca acredite no que o pastor, o pregador está falando, mas cheque se está escrito na Bíblia. Então, se é para lembrar, só tem uma coisa de lembrar do Senhor: se o Espírito Santo nos lembrar. E onde é que tem isso na Bíblia? Onde é que tem isso na Bíblia? Onde é que tem isso na Bíblia? O Espírito Santo é aquele que nos ensina todas as coisas, que nos faz lembrar. Onde é que tem isso na Bíblia? Repita comigo, João 14, 26. Então, abra aí, aquele que abrir, leia. Que abrir primeiro pode ler. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Em outra versão diferente. O Pai vai enviar ele, ensinará o Senhor para os e fará bem É o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas e é Ele que nos faz lembrar. É Ele que nos faz lembrar. Por isso que quando a gente aprende acerca da palavra do Senhor, os textos isolados, eles só podem ser usados se tiverem afirmações do Espírito, direcionamento do Espírito. Um dos textos que biblicamente é tirado do contexto em que foi escrito e é aplicado em qualquer contexto é o texto que diz: por falta de conhecimento, o meu povo perece. Se eu for mexer com energia e não tiver conhecimento, eu vou perecer. Se eu for fazer um bolo e eu não souber
fazer os ingredientes direitinho, a dosagem, eu vou perecer. Se eu vou levantar um muro e eu não tiver a experiência, o pronto, eu vou perecer. Preciso de instrução, preciso de ensinamento, preciso de orientação do Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo que está aqui, ele está aí, ele vai direcionar cada momento deste dia. Por isso, a guisa de introdução, eu quero dizer que vivemos uma geração em que fala constante sobre o sucesso. Os jovens são incentivados a conquistar um bom emprego, obter o conhecimento, acumular riquezas e construir uma carreira de destaque. E dentro dessa carreira de destaque, existe uma onda muito grande que você tem que ver o seu primeiro vigão até os 25 anos. E aí, de maneira desesperada, as pessoas começam a buscar por esse sucesso. Embora essas metas tenham seu valor, a palavra de Deus nos apresenta uma pergunta mais profunda: que adianta conquistar o mundo e perder o propósito para o qual fomos criados? Para que você foi criado? Para que você foi chamado? Salomão, considerado o homem mais sábio de sua época, experimentou praticamente tudo o que muitos jovens sonham alcançar: riqueza, fama, influência, conhecimentos e poder. Ao final da sua jornada, ele concluiu que nada disso era suficiente para satisfazer plenamente o coração humano de seu Deus. Por isso, ele deixa um conselho que atravessa séculos e séculos e séculos: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Esse não é apenas um convite, é uma convocação. Ele está nos convocando para construir uma vida de sucesso sobre um fundamento correto, um fundamento certo. E o contexto histórico em que Salomão viveu e escreveu isso era um contexto favorável, era um contexto diferente do que vivemos hoje. Observe, no contexto político, Salomão governava Israel em um período que havia uma estabilidade, não havia rumores de guerra, ali havia estabilidade, não havia pandemia, estava tranquilo, o reino era respeitado internacionalmente, havia segurança nas fronteiras e as alianças com outras nações eram mantidas. Ameaças de nações contra Israel naquela época não tinha. Mesmo vivendo no auge do poder político, Salomão compreendeu que a autoridade humana é passageira, porque eu e você, nós estamos, e daqui a pouco vamos passar, e passa logo, e passa rápido, aproveite bem muito. Primeira lição que aprendemos: o poder sem Deus produz orgulho, mas o temor ao Senhor produz sabedoria. Você pode repetir comigo? Eu vou ler a primeira parte e você repete. Eu leio a segunda e você repete. O poder sem Deus produz orgulho. O poder sem Deus produz orgulho. Mas o temor ao Senhor produz sabedoria. Mas o temor ao Senhor produz sabedoria. A palavra do Senhor diz que o
ao Senhor se afasta do mal, quem teme ao Senhor não se envolve em mentiras, quem teme ao Senhor não se envolve em coisa que desonre a Deus e aos outros. Quem teme ao Senhor não mente, não rouba, não faz mal ao próximo. Já no contexto econômico, Israel vivia seu período mais próspero. O ouro era abundante. O comércio internacional crescia grandemente. Grandes construções transformavam Jerusalém. Para aqueles que são mais antigos, a Maceió, de antes do ex-prefeito, era uma. E depois do ex-prefeito, a Maceió é outra. Não é assim? Eu não estou falando de política, eu não levanto a bandeira política, não. Eu estou falando para você entender e contextualizar o que eu estou dizendo aqui. Observe as vias do ir para cá, como formou o trânsito, como livre, iluminado, não é? E tantas outras coisas que foram feitas. Imagine Deus transformavam Jerusalém em uma cidade arrasada e agora uma cidade próspera economicamente. Grandes construções se levantavam, a riqueza parecia inesgotável, era tanto dinheiro que não acabava, e pessoas vinham de longe para presentear Salomão com mais riquezas. Mesmo assim, Salomão percebeu que o dinheiro não consegue preencher o vazio da alma. O vazio da alma, só quem preenche é o Senhor. Amém? Amém. Por isso, a segunda lição que aprendemos hoje: prosperidade financeira é uma bênção. Repita. Prosperidade financeira é uma bênção. Mas somente Deus dá sentido à vida. Mas somente Deus dá sentido à vida. Tem muita gente rica se matando. Tem muita gente rica tirando a própria vida. Tem muita gente com dinheiro que não sabe mais o que fazer, porque é um vazio. Tem uma esposa, tem família, tem filhos, tem casa, tem carros, tem avião, mas não tem o sentido da vida. No contexto cultural, era uma época de desenvolvimento intelectual. A sabedoria de Salomão atraía estudiosos de diversas nações. A música, a poesia, a arquitetura e as artes floresciam. Ainda assim, Salomão descobriu que a inteligência sem poder produz orgulho, mas não felicidade. Salomão, quando herdou o reino, ele fez uma oração ao Senhor. Senhor, eu não te peço a morte dos inimigos, eu não peço riqueza, eu peço sabedoria para administrar o reino e cuidar desse povo. Amados, com a sabedoria, você pode construir, primeiro, relacionamento com Deus e manter. Segundo, relacionamento com outras pessoas e manter. Pode construir projetos, pode construir riquezas. No contexto religioso, o templo havia sido construído. Lembra? Davi queria construir o templo, mas o Senhor disse: não, você não vai construir. Por que Davi não construiu o templo? Quem sabe? Por que Deus não permitiu que Davi construísse o templo? Porque havia na mão de Davi muito sangue. Davi não matava só 1000, ele matava 10.000. E não só matava 10.000, ele tirava o que é que ele tirava de cada um?
Retirar o quê? Muito bem. Tanto é que Davi recebeu do Senhor a seguinte orientação. Ele diz: olha, o teu filho, Salomão, é ele que vai construir. E Salomão, o templo havia sido construído, os sacerdotes ofereciam sacrifícios diariamente, as festas religiosas eram observadas. Muitos viviam uma vida como a nossa. Como assim, pastor? Religiosidade superficial. Pastor, o senhor sabe o que está falando? Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando porque eu e você, muitas vezes, pela nossa postura, pela nossa ação e pela nossa reação diante de Deus e dos homens, a gente às vezes é um sepulcro caiado. Às vezes a gente não passa de religioso. Mas o Senhor não quer religioso. O Senhor quer homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças espirituais. Pessoas que verdadeiramente possam ter uma intimidade com Ele. Salomão compreendeu que Deus não deseja muito mais do que cerimônias. Deus deseja, Ele procura corações inteiramente entregues a Ele. Aquela canção Tudo é Perda tocou muito a minha alma, porque sem o Senhor adianta o quê? Nada. Ele procura você, Ele procura mim, Ele procura adolescentes, jovens, adultos, senhores e senhoras, pastores, obreiros, compromissados com o Rei e com a obra dele. Lembra do teu Criador. Quer ter sucesso? Lembra do teu Criador. Quer ter sucesso? Lembra do teu Criador. Josué capítulo 1, versículo 8 e 9, a palavra do Senhor diz: não te aparte da tua boca esse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de viver tudo conforme está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Não tu mandei eu, ou seja, eu não estou te dando uma ordem, esforça-te e tem bom ânimo. Não passe nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, estarei contigo por onde quer que andares. Amados, quem quer ter sucesso não pode ser frouxo. Quem quer ter sucesso não pode ser covarde, não pode ser medroso. Quem quer ter sucesso tem que ter coragem. Diga, eu quero ter coragem. Eu quero ter coragem. Senhor, me dá coragem. Senhor, me dá coragem. Ele já me deu. Hoje pela manhã, quando você se levantou, uma oportunidade Deus te deu. Quando eu estou com a lâmpadazinha do painel do carro mostrando uma bomba de combustível, o que é que esta luz comunica para mim? O que é? Combustível está pouco. Combustível está pouco. O que é que essa luz comunica para mim? É um alerta, né? Um alerta para quê? Para
Para o quê? Que deve ser abastecido. Pegando esse gancho, quando você acorda ou acordou hoje pela manhã, o Senhor estava dando um alerta. Abastece de coragem, abastece de força. Para você ter sucesso, você tem que dobrar o joelho e agradecer a Deus. Ler a palavra, alimentar-se da palavra. Mas como você vai lembrar? Muitas vezes, aquilo que Paulo diz em Gálatas 5,16, abra aí, quem abrir primeiro leia. Aquilo que Paulo diz lá em Gálatas 5,16, eu e você, muitas vezes nós não permitimos, muitas vezes nós não deixamos. Pode ler. Quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Pois é, Paulo está dizendo que o Espírito Santo, aquele que já me visitou, te visitou quando a gente vivia no mundo, ali disse bem, os pecados dela, os meus, os nossos, chamou o Espírito Santo para nos convencer. Pelo seu grande amor, aquele tão grande amor com que o Senhor nos amou, enviou o Espírito Santo para nos convencer de que aquilo que a gente estava fazendo era errado. E Ele nos convenceu. Ele nos convenceu a aceitar Jesus. Ele nos convenceu a se batizar. Ele nos convenceu de que aquilo que a gente fazia era errado e que em Cristo uma nova vida é apresentada. Como vai ter uma nova vida em Cristo se não deixar o Espírito Santo guiar? O Espírito Santo que guia é o Espírito Santo que lembra. Lembra-te do teu Criador. O que significa lembra-te? A palavra lembrar vai além de recordar mentalmente. No texto hebraico, o verbo zakar significa trazer a memória para agir em resposta. Considerar com fidelidade e viver à luz dessa lembrança. Portanto, lembrar do Criador significa dois pontos. Primeiro, reconhecer Deus em todas as áreas da sua vida. Que área da sua vida você ainda não está reconhecendo Deus? Eu disse um dia que para o avarento, o crente avarento, tem crente avarento? Ou tem avarento dizendo que é crente? Tem muita gente que diz assim: todo pastor é ladrão. Aí eu digo: será que não é ladrão? Dizendo que é pastor? Não é assim? Veremos naquele dia em que o Senhor disser: vinde bendito do meu Pai. Ele só vai dizer para os pastores verdadeiros, só vai dizer para os obreiros verdadeiros, ele só vai dizer para os jovens verdadeiramente alinhados com Ele, para os jovens que têm sucesso. Ele vai dizer: reconheça o avarento que se diz crente. Ele crê que o irmão pode orar e ele ficar curado. Ele crê que o pastor vai orar e o negócio dele vai prosperar. Ela crê que a igreja vai orar e o marido vai voltar, os filhos vão se converter e volta e se converte. Mas na hora do dízimo das ofertas, ela não crê que o Senhor
é aquele que abre as comportas do céu e diz assim: fazei prova de mim e veja se eu não derramarei ricas bênçãos. Aleluia, glória a Deus. Ricas Sua bênçãos. glória. E os teus celeiros não poderão comportar. Sabe o que é que eu lembro? Fazendo um paralelo do barco da pesca maravilhosa, onde Jesus disse: Pedro, lança a rede outra vez. Aí Pedro disse: mestre, sob a tua ordem eu lançarei. E o barco era tanto peixe, mas tanto peixe, que quase afunda, teve que dividir. Essa é a imagem que eu tenho quando Malaquias diz: fazer prova de mim e ver se eu não derramarei ricas bênçãos e os teus celeiros não comportarão. Faça a prova de Deus, seja fiel nos dízimos e nas ofertas, e você vai ver o sucesso que não vai chegar, já chegou. Aleluia. Amém, glória a Deus. E não começa quando você tiver um trabalho, não começa quando você ganhar um salário, não, começa hoje. Eu sempre ensinei aos meus filhos: ganhou R$1, 10%. Ganhou R$5, 10% e mais uma oferta. Por quê? Porque se a gente não ensina, como vai aprender? Lembrar do Criador significa consultá-lo antes das decisões. Sinceramente, eu e você já tomamos decisões e não consultamos o Senhor. E se consultamos, consultamos daquele jeito: Senhor, olha, eu queria que o Senhor abençoasse isso aqui. Ei, já trouxe o pacotinho pronto? Porque na hora de produzir o pacotinho, não disse: Senhor, olha, eu estou pensando num pacotinho. Eu queria que o Espírito Santo fosse me guiando como é que eu faço esse pacotinho. E se esse pacotinho não tiver do seu agrado, não tiver da sua vontade, olha, vá me dizendo, eu mudo. E se eu fizer, eu mudo de novo. Quantas vezes o Senhor mandar mudar, eu mudo. Porque a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Jovem, quer ter sucesso na vida? Consulte ao Senhor. Obedecer a sua palavra significa lembrar do Senhor. Lembrar do Criador é colocá-lo em primeiro lugar, sempre. Não é colocar a mãe, não é colocar o pai, não é colocar o namorado, não é colocar a namorada, não é colocar a carreira, não é colocar o dinheiro, não é colocar o filho, não é colocar ninguém. Deus tem que estar em primeiro lugar. Lembrar do Criador significa viver para cumprir o propósito para o qual fomos criados. Você não foi criado para ser escravo. Você não foi criada mulher, para ser capacho. Você foi criada para ser submissa ao seu esposo. Mas as pessoas não sabem o que é submissão. Submissão é submeter a missão que Deus deu ao marido. Se esse marido amar a mulher, como Jesus amou a igreja. O jovem que quer ter sucesso, primeiro, repita comigo: lembra do Criador antes de se tomar decisões. A juventude é a fase das escolhas. A juventude é a fase das escolhas. Não precisa repetir mais. Eu tomei muitas escolhas. Eu fiz muitas escolhas e tomei muitas decisões. Escolhe-se uma profissão. Pense como é difícil. Pense como
glória de Jesus. Quem já ouviu falar em teste de vocação, levanta a mão. Pode mostrar. O teste de vocação vai dizer se o adolescente, se o jovem, pessoas com 25 anos, com 30 anos, com 40 anos, ainda não sabem o que é da vida. Já fez uma faculdade, já fez outra, já plantou uma, deixou outra. Eu tenho um irmão em Cristo e o filho dele, 4 faculdades, ele foi para a metade. Ele disse que não se identificou. Eu disse, pega ele para fazer um teste de vocação. A gente faz escolhas sem guiado pelo Espírito. Escolhe-se um estilo de vida. Uma decisão tomada sem Deus pode gerar consequências para a tua vida. Se você escolhe namorar com alguém que Deus não está abençoando, noivar com alguém que Deus não está abençoando, casar com alguém que Deus não autorizou, você traz um problema na sua vida, vai ter filhos, porque terreno fértil, o sêmen é semente, e o sêmen colocado no terreno fértil vai germinar e vai dar fruto, mas vai ter consequência. Um exemplo bíblico de quem tomou decisão e permaneceu fiel é o exemplo de José. José do Egito, quem lembra? Ele foi fiel ao Senhor. Ele se fez de maneira positiva aquilo que Deus queria que ele fizesse. Deus olhava para José. José olhava para a mulher de Potifar. E a mulher de Potifar olhava para José. A mulher de Potifar olhava para José com desejo. E José olhava para a mulher de Potifar com desejo de ser fiel a Deus. O jovem que quer ter sucesso, ele deseja se desviar do mal e fazer a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Quando surgiram as tentações na casa de Potifar, ele escolheu honrar a Deus. Essa fidelidade abriu caminho para que Deus colocasse aquele jovem excluído pela família, onde queriam matá-lo, jogado no poço, vendido como escravo, passou pela cadeia, levou 13 anos desde que José foi tirado do fundo do poço até ele assumir a posição de governador no Egito. E lembra do Criador, evita as lágrimas amanhã. Portanto, o jovem que quer ter sucesso, agora você pode repetir depois que eu terminar. Lembra do Criador antes de tomar decisões. Lembra do Criador antes de tomar decisões. Segundo, lembra do Criador para formar caráter. Vivemos hoje uma geração, meus amados, que valoriza uma imagem. Tudo e nada é uma selfie, vou postar uma pizza, eita, essa pizza está linda, vai à praia, antes de tomar um timão, eu disse, olha, eu estou aqui na praia,
Deus valoriza caráter. O talento abre portas, a inteligência cria oportunidades, mas somente o caráter sustenta o sucesso. Tem um homem na Bíblia que o seu caráter é estudado até hoje por pastores, por teólogos, por missionários, por cristãos, por estudiosos, por outras pessoas curiosas da leitura bíblica. Um homem que não se opôs ao regime do governo, não teve medo de morrer, porque dentro dele havia caráter. Dentro dele, você sabe o que é caráter? É um conjunto de valores que diz quem você é. Passando um vídeo no Instagram, eu vi alguém dizer assim: você vota no fulano ou no Beltrano? E ele disse: eu voto no fulano. Ele disse: e se eu lhe der R$100? Você disse: vota no Beltrano? Aí ele disse: aí, vamos começar de novo. Você vota em quem? Ele disse: no Beltrano. E ainda rindo. É o caráter. Vocês estão rindo também, né? Vocês estão rindo. Mas é assim que você e eu, é assim que nós nos comportamos diante de Deus. Quando o caráter, quando o valor que Ele nos deu, pagando um alto preço naquela cruz, a gente não valoriza. Jovens, valorize o sangue que foi derramado naquela cruz para lhe dar sucesso, para lhe dar valor. Sua fidelidade fez com que Daniel permanecesse íntegro em um ambiente completamente contrário à sua fé. Quando fizeram uma cocó para ele, o rei chancelou que agora era lei. Ninguém podia se prostrar ao Deus verdadeiro, só a Faraó, só o rei, só o imperador. Daniel continuou se prostrando ao Deus Todo-Poderoso, orando 3 vezes ao dia. Esses que fizeram a cocó foi lá e disseram: olha aí, está orando. Aí ele foi levado, o rei foi constrangido, porque gostava muito de Daniel, e Daniel foi jogado na cova. Ei, jovem, quer ter sucesso dentro da sua razão, seja jogado na cova dos leões. Quanto tempo eu ainda tenho? Quanto tempo eu ainda tenho? Quanto tempo eu ainda tenho? Deixa eu me contar uma coisa. Vocês que ainda não acessaram o emprego, mas vocês vão trabalhar um dia. Vocês vão trabalhar. Quando eu tive o meu segundo emprego de carteira assinada, o meu primeiro emprego de carteira assinada foi na Socorro. Na Socorro era menor aprendiz. Eu era jogador, mas era um daquele jogador que via que o futuro estava bem distante. E na hora que eu fui para Socorro, eu chegava lá, comia, trabalhava e depois dava moleza. Aí eu dormia. Aí depois dizia que estava doente. Aí ia para a enfermaria. Aí fazia aquela carinha doente.
a injeção, tomei sem dar doendo. Fiquei na sala de recuperação, quando a pessoa disse, está melhor, você mentiroso. Como é que vai ter sucesso mentiroso desse? 3 meses. Se eles pudessem demitir antes, eu acho que ele demitiam, né? Mas os 3 meses de experiência. Ele contava, por 3 meses sai. Eu fui embora. Aí fui trabalhar no carregador do mercado. Foi bom. Para aprender, segundo trabalho, carteira assinada, eu disse, agora eu vou trabalhar para valer. Foi como embalador num supermercado que agora eu envolvo, chamado Pague Menos. Pague Menos hoje é uma rede de farmácia. Mas antes, em 1985, era um supermercado. E eu fui trabalhar como embalador. Como embalador, eu ficava embalando, mas se eu visse uma criança que derramou um Danone no chão, eu não esperava a pessoa que era da limpeza para eu já corria lá onde tinha um rodo, onde tinha um pano, já limpava, e aquilo foi despertando as pessoas que estavam ali. Aí, em menos de 3 meses, fui promovido para repositor. O que é isso? É aquele jovem, aquela jovem que pega o produto no depósito e bota nas prateleiras. E assim eu fui promovido, ganhei agora um salário e meio, olha só por essa promoção, coisa boa, glória a Deus. Mas não deu muito tempo não, eu perdi. Fui demitido. Mas por que fui demitido? Porque parecido com Daniel, reservando as devidas promoções. O meu líder disse, olha, chega amanhã e pegue todas aquelas caixas de verduras, batatinha, cenoura, chuchu, beterraba, tudo aquilo que está naquela sala de recuperação, joga no lixo, porque vem uma visita da diretoria e se eles veem aquele negócio ali, vai entregar mal para o gerente geral. Isso está certo. Você pode chegar mais cedo? Pode. Aí chega mais cedo, deve ficar. Agora eu devo ficar, porque quando eu era preguiçoso, eu perdi o emprego. Quando eu fui dedicado, fui promovido. O que é que acontece? Peguei o carrinho, levei as coisas tudo lá para fora. Aí chega um diretor mais cedo, antes do horário previsto. Aí o diretor disse, você está levando isso para onde? Eu disse, para o lixo. Ele disse, para o lixo. Oxe, Marconi está doido agora, está jogando agora o no lixo. Vai chamar o Marconi aí. Chamou o Marconi. Mas o Marconi chegou. Aí disse, Marconi, está jogando isso no lixo por quê? Ele disse, não, cara, eu pedi para esse menino voltar na sala de recuperação. Eu disse, na sala de recuperação não. Não foi o senhor, mas foi o Antônio que pediu para levar para o lixo. E eu já levei várias caixas para o lixo. Não foi o vigilante. Aí o vigilante fez. Ele quer vir com o diretor. Aí o diretor, vendo que eu estava com a vontade, olhou para o Marconi, que era o gerente geral, e olhou para mim, baixou a cabeça e foi embora. Marconi disse para mim, vá tomar banho e vá na minha sala. Aí eu subi para tomar banho. Eu estava tomando banho, uma angústia. Aí o camarada chega, o meu chefe chega e diz, rapaz, tu entregou o homem? Eu digo, eu entreguei o homem? Eu não entreguei não, eu disse a verdade. Ele disse, tu vai perder o emprego. E eu comecei a chorar, me desesperei. Tu viu? Depois ficou tudo chorado. Aí o que é que acontece? Perdi o emprego, fui para fora. Mas Deus honra aqueles que honram a Ele. Cheguei no centro
Uma loja ia inaugurar, Malu Modas. Eu vivi nessa loja, não sabia vender nada, mas vendia cueca, vendia calcinha, vendia sutiã, vendia aqueles camisola, vendia aquelas saetas, na época tinha saeta, hoje não tem, tem short, né? Hoje mudou o negócio. Eu vendia tudo, E aí comecei ganhando salário mínimo, depois fui para um e-mail, que era comissionado, e eu não almoçava, eu só lanchava e voltava, porque eu queria ganhar mais, e comecei a ganhar até 3 salários mínimos. 3 salários mínimos é bom, não é? Não é? Agora faz. Quando a gente tem valores do reino, quando a gente procura viver a verdade, que naquele tempo eu não era crente, não queria saber de Deus, mas tinha um valor intrínseco. Ei, todos vocês têm valores, todos vocês têm caráter. Agora, o caráter pode ser corrompido, pode ser bom caráter, pode ser mau caráter. O mau caráter é aquele que tem um conjunto de valores errados, e o bom caráter é aquele que tem um caráter com valores positivos, com valores do reino. Eu fiz o concurso da PM, passei no concurso da PM, mas fiz uma prova na Lojas Pernambucanas na época. Deus, conhecendo meu coração, abriu uma porta nas Pernambucanas e fechou a da PM. Por quê? Porque eu não fui. Fui eu que abri mão, mas foi Deus que fechou a porta. E fui para Pernambucanas. Mas Pernambucanas, para resumir. Cheguei ganhando 4 salários mínimos. 3 meses, 7 salários mínimos. Com 2 anos e meio, eu já ganhava 42 salários mínimos. É bom ou maravilhoso? Bom ou maravilhoso? Então eu era um jovem de sucesso, não era dinheiro, cartão de crédito, presente para um, presente para outro, doava para alguém, fazia isso, fazia aquilo, mas não tinha sabedoria de multiplicar os talentos, os recursos que Deus estava me dando. Pensei que o dinheiro não ia acabar. Era aqui. Tinha várias contas na poupança, vários investimentos. O dinheiro acabou. Porque aos 25 anos, ganhando essa dinheirama toda, eu pensei que não ia acabar. Aí, prostituição, bebida, falsas amizades, o dinheiro acabou. E os amigos foram embora. Amados, quando a gente honra a Deus, Ele nos honra. Mas quando a gente nos honra a Deus, Ele permite que a gente seja levado ao cativeiro. Então, meu jovem, eu não sei onde é que você está. Se está sendo levado para o cativeiro ou se já saiu do cativeiro. Eu não sei se você está, como Daniel, indo para a cova dos leões, sendo honesto, porque se você está sendo injustiçado como eu fui, eu não conhecia essa história de Daniel, Na época eu não conhecia. E eu me alegrei quando eu conheci, porque eu sei que lá, naquele tempo, eu tomei a melhor decisão. Eu não reconhecia que estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Mas hoje eu reconheço que naquele tempo eu estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Ô pastor, eu que foi que levou o senhor a gastar dinheiro com mulher de prostituição? Porque eu estava sendo guiado pelo outro Espírito. Sabe qual é o outro Espírito? Está na sua Bíblia. E aí você vai ler e vai perceber que você não deve mais ser guiado por esse outro Espírito. Efésios 2. Efésios 2. Quem achou, leia. Vocês estavam espiritualmente
você acha que é esse Espírito? Quem você acha que é esse Espírito? Você jovem que desobedece a Deus. Você criança, adolescente que desobedece a Deus. Você adulto que desobedece a Deus. Toda vez que você estiver desobedecendo, você está sendo guiado por qual Espírito? É o Espírito do diabo. É o Espírito de Satanás. É o Espírito que governa. O mundo jaz no maligno. É o Espírito que governa o mundo e os desejos carnais desse mundo. Quando eu fingia que estava doente, estava sendo governado por esse Espírito. Quando eu pegava parte do que ganhei, não porque eu sou bom, porque Deus é bom, comprei um terreno e a minha tia, com 5 filhos, não tinha condição de pagar o aluguel. Eu disse: esse aqui é para a senhora cuidar dos seus filhos. Sabendo o marido que ela tinha, beberrão, irresponsável, eu disse: esse terreno é meu para a senhora cuidar dos seus filhos. Mas no meu coração, Deus já tinha dito para mim: dá, eu já tinha dado, mas não falei. 10 anos depois, o marido dela queria vender para pagar a dívida. Aí ela disse: não, isso aqui não posso não, isso era miúdo. Ou seja, era meu e era dela. Hoje está lá. Hoje está lá. Ele estava sendo guiado por esse Espírito, pelo Espírito Santo. Toda vez que você obedecer a Deus, você está sendo guiado pelo Espírito Santo. E toda vez que você desobedecer a Deus, você está sendo guiado pelo Espírito. Eu quero caminhar para a conclusão. E daqui a 1 mês, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, eu trago a segunda parte desse sermão. Amém? Eu trago a segunda parte. Pronto, eu trago a segunda parte. Quero caminhar para a conclusão dizendo: quando a gente permanece dentro da presença de Deus, aquilo que parecia a nossa morte, Deus usa para a salvação de uma nação. Daniel foi jogado na cova do leão. Vai, pense, Deus faminto foi jogado. Eu imagino a angústia de Daniel sendo levado da casa, estava orando: Senhor, eu estava fazendo tudo certinho. Ei, jovem, quando acontecer uma coisa ruim com você, porque você está fazendo tudo certinho, é Deus provando o seu caráter. É Deus provando o seu caráter. Que você vai ser jogado na cova dos leões. Ah, Senhor, que Deus está com a fome comigo. Quando eu chegar lá, Senhor, é só vai ser espetinho de gato, não vai dar para nada para aquele leão. Aí quando joga Daniel, o leão fica parecendo um gatinho. E o rei angustiado, e o rei aperreado, o rei perdeu o sono, e o rei, quando amanheceu, foi lá e disse: Daniel, que o teu Deus tenha protegido você desse leão. Aí Daniel disse: viva para sempre, ó rei. Eita, Deus. Daniel foi retirado da luz. E o rei disse: agora toda a nação vai servir ao Deus de Daniel. Quando você se submete a manter o caráter, você é um cara de sucesso. Você é uma menina de sucesso. Você é uma mulher de sucesso. Você é um jovem de sucesso. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso para não temer o que vai acontecer. Seja levado, mas sabendo que Deus Todo-Poderoso, Ele vai estar com você por onde quer que você vá. Entanto,
e você não pare de falar do Espírito da lei. Contanto que você não deixe de meditar no Espírito da lei. Contanto que você se esforce para viver tudo conforme ele está escrito. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Vamos ficar de pé. E o louvor que vai ser entoado, que Deus colocou no coração de vocês, não foi? Então, depois do louvor, eu vou ainda falar alguma coisa. Querido jovem, querido adulto, querida criança, querido adolescente, talvez você tenha muitos planos para o futuro, não é? Sonha com uma profissão, uma família, estabilidade financeira, reconhecimentos e grandes conquistas. Tudo isso pode fazer parte, sim, dos Deus para a sua vida. Mas existe uma pergunta que somente você pode responder nesta noite. Quem está dirigindo a sua vida? O outro espírito ou o espírito do Criador? Só você pode responder. A Bíblia não diz, lembra-te do teu Criador quando envelhecer. Ela não diz isso. Ela diz, lembra-te do teu Criador. Aleluia. Nos dias da tua mocidade, é agora. Porque Deus não quer apenas o que sobra da sua vida.
Repita: Deus não quer apenas sobra da minha vida. Ele quer a primícia. Então dê a primícia para ele. E ele sabe tudo que você precisa e o sucesso que você precisa. Ele quer caminhar com você agora. Ele quer orientar suas escolhas, proteger os seus passos, escrever uma nova história, muito maior do que a que você poderia imaginar. Talvez você tenha buscado, sim, felicidade em amizades, em prazeres da carne, uma distancia de Deus. As redes sociais, como diz o meu filho Guilherme, dopamina barata, relacionamentos por conquistas. Talvez tenha tentado preencher o vazio que continua existindo. Esse vazio tem o tamanho de quem? De Deus. Nenhuma conquista, nenhum dinheiro, nenhum sucesso consegue ocupar o lugar que só pertence ao Criador. Hoje Deus não está contando os seus erros, os seus pecados, as suas falhas. Não. E eu também não. Ele está estendendo a mão dele. Ele está estendendo a sua mão. Ele conhece as suas lutas, os seus medos, as suas dúvidas e até os pecados que ele bem conhece e você ainda não confessou. Ainda assim, ele olha para mim e olha para você com amor. O amor incondicional, o amor ágape, que diz: filho, filha, filho, filha, filho, filho, eu te amo e eu tenho um propósito para a sua vida. Não espere perder a paz para adotar o príncipe da paz. Não espere perder a família para aprender o valor dela. Não espere o sofrimento ensinar aquilo que a palavra de Deus ensina hoje. Não espere que os maus dias cheguem para lembrar-se do Criador. Lembre do seu Criador hoje. Você não sabe como o amanhã será, ou como será o amanhã, mas pode decidir com quem caminhará, ou quem caminhará com você a partir de hoje. Quem vai dirigir a sua vida a partir de hoje. Quem vai dirigir o seu espaço a partir de hoje. Imagine olhar para trás, olhar para trás, daqui a 20 anos, e poder dizer: a melhor decisão que eu tomei na minha juventude foi entregar a minha vida a Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Não haverá diploma, carreira, patrimônio ou conquista que tenha mais valor do que essa decisão. Jesus entregou a própria vida na cruz para que você tivesse vida, perdão, esperança. E o futuro eterno. Agora, ele bate a fórmula do seu coração. A decisão é sua. Deus nunca força ninguém a seguir.
mas transforma completamente a vida daqueles que abrem o coração para Ele. Não havia a decisão mais importante da sua vida. Não havia. O hoje é o tempo da graça. O hoje é o dia da salvação. O hoje é o momento de lembrar-se do seu Criador. Portanto, eu quero dizer a vocês, observe, escute, se você deseja dizer assim: Senhor, eu quero que Tu seja o primeiro na minha vida. Eu quero entregar minha juventude, meus sonhos, meus talentos, o meu futuro nas Tuas mãos. Quero viver segundo a Tua vontade. Eu, pastor Giovanni, convido você a sair do seu lugar e vir aqui, e ficar aqui à frente. Mas não venha pela emoção, nem pelo medo de ir para o inferno, nem porque quer um futuro que quer. Não venha com barganha. Venha por causa de uma decisão que você vai tomar. E saiba que daqui por diante, o Espírito que ressuscitou Jesus, Ele está ressuscitando você agora da morte espiritual, por onde você estava andando. Venha. Eu quero orar por você. Venha como você está. Deus recebe os quebrantados. E Ele não resiste a um quebrantado em coração. Ele sabe como você está. Ele sabe que você está ferido, machucado, magoado. Ele quer restaurar suas feridas emocionais e espirituais. Ele quer te perdoar. Ele quer perdoar os seus pecados. E Ele quer andar com você. Você quer andar com Ele? Se você ouviu a voz do Senhor hoje, não endureçai o seu coração. Se precisar alinhar com Ele, vem aqui à frente que nós vamos orar. Eu não vou demorar. Deus sabe que você precisa. Por no dia que depois dessa história eu vou orar. Mas fique à vontade para ajudar. Por no dia o pastor Divago passou uma mensagem para mim. Eu não respondi, ele ligou, eu não atendi, mas não atendi porque não veio, não respondi porque também não veio. E aí ele ligou para a William e disse: William, pastor Giovanni está com raiva de mim, o que eu fiz com ele? Eu não atendo minha ligação, eu mando. Eu disse: eu não vou ligar para ele, não, eu vou lá. Depois do culto, eu vou lá. E naquele dia foi um culto de ceia. Terminamos a ceia lá e eu vim para cá. Quando eu cheguei aqui, estava no final do culto. Naquele dia, já tinha gente aqui à frente, o pastor que estava pregando era um pastor que não era o pastor de Vaga. E o pastor de Vaga, quando me viu, disse: venha para cá, ore. E na hora que eu peguei esse microfone, o Espírito Santo gravou no meu coração e eu entreguei uma palavra. E eu comecei a fazer um apelo aqui. E o apelo era muito chato. E a igreja já estava cansando.
E o pastor de vago chegou perto do meu ouvido e disse: olha, você está apelando demais. E desce um jovem da galeria. Esse jovem dono. Não estava aqui naquele dia. Pude contemplar a glória de Deus. Deus não tem pressa. Ele espera. Mas até quando você vai continuar nessa vida? Quer vir para me falar? Eu posso falar aqui mesmo. Obrigado pela vida de Alice, Senhor. O teu poder, teu Espírito Santo, que habita nesse lugar, Oh, glória a Deus. também habita no coração de Alice. Deus, ao chegar nesta igreja, deu uma vida, a vida de Larissa. Eu peço, ó Pai, que Larissa possa encontrar essa igreja guiada e trazida pelo Espírito Santo. E que Alice também, Pai, agora restaurada, renovada, possa se revestir do teu poder. Amém, Deus. E com o poder do Espírito Santo, que é Ele que vai guiar a Alice a fazer a tua vontade, que a Alice colha e guie a Larissa os teus santos e retos caminhos. Amém. Eu oro, meu Deus, abençoando Larissa, perdoa os pecados dela, perdoa os meus, perdoa os nossos pecados e faz, Senhor, como diz em João no capítulo 1, no verso 9, se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Querido Deus, a palavra é gratidão, gratidão por tuas vidas nesta noite. Obrigado, Senhor. Obrigado. Eu abençoo a Larissa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda a igreja, a Larissa, eu abençoo a Alice e a Larissa também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda a igreja que crê diz: Amém. Glória a Deus. Obrigado, Larissa, pela oportunidade que você me deu. Um cheiro grande. Eu queria dar uma palavra de Deus, não. Antes de terminar, eu queria dar a palavra de uma chegada. Vai demorar um pouco, mas também vai ser tarde, né? Quer que você até amanhã, e daí?
Nesse culto, no finalzinho, todo mundo se reuniu aqui na frente e chegou o pastor. Aí chegou. Esse pastor começou a orar e começou a fazer uma apelo. Eu estava lá atrás. Nesse dia a tia dela me casa. Eu acho que ela não se lembra. Mas a tia dela estava chorando. Ela chorava tanto, tanto. Eu dizia, meu Deus, o que essa mulher tem que ela chora tanto? Eu dizia, meu Senhor, ajuda essa mulher e ela na frente. Será que é isso que ela está precisando? Só que daí eu olhava para o meu coração e eu dizia também, meu Deus, eu preciso tanto. Eu preciso tanto. E eu não fui. Mas nas minhas orações eu dizia, meu Deus, dá coragem para ela, de me dar a oportunidade de eu ir até ali e me reconciliar com o Senhor. E saber o que eu faço na minha vida. Eu não tive coragem, eu não fui. Mas então me desceu de veio. E ali eu chorei e disse, glória a Deus, pela vida dos irmãos. Mas Deus é tão bom que Ele faz que, mesmo assim, Ele não se esqueceu de mim. Quando eu estava saindo, fui falar com o pastor, esse pastor, ele disse, pastor, hoje eu não tive coragem. Hoje eu não tive coragem de ir na frente. Eu nunca mais me esqueci desse dia. O pastor disse, Deus, abre a sua vida, e Josué 1:8-9. Eu falei, isso eu sei, seja forte e corajosa. Não, veio o 8. E no 8 diz, relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Aleluia. Por isso que o pastor, ele me disse para meditar na palavra. Eu lembro que eu passei um ano só com esse versículo. E eu repetia também mesmo, coragem, 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 coragem. No final ele disse para o pastor de vaga assim, ela não teve coragem hoje, mas no próximo domingo ensinou mais alguma coisa. No próximo domingo ele não viu nada. Ele não viu nada acontecendo. Porque de uma coisa eu aprendi que a verdade ela me liberta, mas ela não me liberta do todo. Eu achei que seria mais fácil quando eu começasse a ler a Bíblia e entendesse para o caminho, mas foi o contrário. Foi tudo mais difícil. Foi uma guerra, uma luta muito grande. Mas hoje, exatamente hoje, eu percebi que eu não tive coragem naquele dia. Eu não tive coragem hoje. Aleluia. E desde lá, eu repeti isso para mim todos os dias. Alice, dirige tudo com coragem. Alice, ora pelo teu irmão, com coragem. Alice, dá teu testemunho, com coragem. Eu repeti coragem aqui agora, vai na frente, Alice. Coragem. Senhor, me dá a oportunidade de ter a coragem. E esse pastor tem a honra de passar aqui na frente dele. Que a palavra que ele me deu naquele dia mudou a minha vida. Glória ao meu coração. Eu me lembro daquele dia como se fosse hoje. E faz 3 anos. Faz 3 anos que eu recebi essa palavra na minha vida. E eu falo dessa palavra para todo mundo que eu vejo. A verdade é difícil. A verdade é luta. Mas a verdade é a melhor coisa que existe. Amém. A melhor coisa que existe no mundo. Porque se você tem coragem para estar no meio, por que não tem coragem para estar na verdade? Não é verdade? E a partir dali eu entendi qual era o meu caminho, o meu propósito. A partir dali não, né? A partir que eu comecei a meditar na palavra, a ler a Bíblia, eu entendi o que realmente importa nesse mundo. O que é que importa? Servir na igreja, servir a Deus, porque quando a gente serve a Deus, servir a igreja, a gente... Quantos irmãos estão na igreja por obrigação? E quantas vezes eu também investi na igreja por obrigação? Quando alguém falava assim, Alice, vai ter que investir, não nada. Meu Deus, eu vou, mas eu vou porque é para fazer número. Eu vou porque eu preciso, né? Obrigada, minha mãe tem que me levar, eu vou, né? Fazer o quê? Hoje em dia não. Hoje em dia eu entendo qual é a lugar e qual é a minha casa. Aleluia. Então eu tenho que dizer para vocês assim, não posso se corajosos.
Toda vez que vocês acharem que não é para sempre, que fica para sempre, coragem. Tenha coragem. Peça a Deus para ter oportunidade de ter coragem. Porque Deus também não dá, Ele dá a oportunidade de ter. Tenha coragem. Deus te dá a oportunidade de orar, Deus te dá a oportunidade de ser fiel, Deus te dá a oportunidade. Ele não te dá de planejado, Ele te dá a oportunidade porque Ele se escolhe ficar aqui no meu lugar. Mas eu não digo para Ele, Senhor, te dá a oportunidade de coragem. Deus nos dá a coragem. Glória. Vamos orar, eu não sei para finalizar com oração. Amém. Saúde com a graça da paz do Senhor, amém? Amém. Que coisa belíssima, viu? Eu não queria que terminasse hoje, não. Queria dizer que eu, se fosse para ficar, eu ficaria aqui até. E do pastor, o pastor ficaria aqui de outra coisa. Foi muito bom. Eu só estava falando com a minha velha e quando ele vai ser o próximo? Isso ele já vai ter de novo, ela disse não, porque eu já tenho outro. Mas elas daqui a pouco elas vão falar com o pastor. Com certeza. Elas vão ter uma surpresa com o pastor. Então vamos nos colocar de pé, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos deu. E coragem. Coragem, não tenho vergonha, sempre tenho coragem. E foi interessante essa palavrinha, coragem, serve para muitos dos adolescentes que já estão entrando na fase de juventude, porque eles têm vergonha. A adolescência, como estão sempre ali na salinha, os juniores, aí entrando na adolescência, nós sempre é pia para cá, pia para lá, e não perde a mania de pias, né? Eles estão entrando na juventude já só com pia, pia. E na hora da coragem de fazer algo, a pia tem coragem não. Você vai lá, a pia não. Você é aquele junto, a pia não. Não era assim, Alice? Era assim. Então vamos ter coragem. Ninho, João e Giovana. Coragem. Vocês que já estão entrando nessa fase, coragem. Para servir ao Senhor. Servir com prazer. Como a Alicia disse. Ela vinha por vir, porque a mãe vinha, então tinha que trazer a filha, mas eu também fui assim. E ainda mais, na minha época era assim, se cochilar era beliscando. E quando eu fazia assim, mamãe aqui. E ela tinha que despertar. E toda hoje, né? Graças a Deus. Era assim. Mas graças a Deus, pelos filhos contra da minha mãe, que eu estou firme. Nunca saí da presença do meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu já fui gerada dentro e consagrada para o meu Papai do Céu e estou aqui firme e forte na presença do nosso Deus. Vamos orar. Obrigado, Deus, por essa oportunidade que tu concedeste a cada um de nós que estamos aqui, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela palavra, os louvores, orações, os livros da Bíblia que hoje nós lemos, ó Pai, aqui. Muito obrigado por cada coisa, ó Pai, que foi feita aqui. Porque nós sabemos que chegou ao trono da tua glória, Pai. E assim, ó Pai, chegou também aos nossos corações. E nós iremos, Senhor, sair daqui felizes e alegres, Pai. Porque nós iremos guardar esta palavra e deixá-la para colocar em prática, Senhor. Porque nós vamos, ó Pai, movimentar este clima bom, Deus. Nós queremos, Deus, que no próximo culto jovem, nós iremos, ó Pai, trazer mais pessoas aqui. Não tem nada que vai impedir, nem chuva, nem sol, nem tristeza, nem angústia, nada. Nada vai impedir, ó Pai, se nós levarmos a tua palavra e trazermos, ó Pai, jovens aqui para a tua amada igreja, ó Pai. Fica com cada um de nós. Dá-nos coragem, ó Pai, para fazer a tua obra todos os dias. E nós não venhamos a nos acovardar com o que tu queres para as nossas vidas. Muito obrigado. Perdoa as nossas faltas. Em nome de Jesus que a te oramos. Amém. Ficar
com louvor agora. Uma bem animada. É isso. Graças a Deus.